Fala pessoal que acompanha o canal Brilhante Nerd, bem-vindos mais uma vez. E no vídeo de hoje eu venho desabafar um pouquinho com vocês aí sobre o ocorrido com o nosso amigo Rodrigo Portela do canal Geek Louco, certo? Você que ainda não conhece, tá aí na descrição do vídeo o link do canal dele, tá? Então corre lá e assiste. Eu vou deixar no card aqui um dos vídeos que ele fala ali, trabalha também sobre alguns aparelhos. Ele fala de tudo ali em geral sobre tecnologia, ok? Então corre lá e se inscreve também. O que ocorreu? No Instagram dele, ele relatou sobre o fato dele ter postado um vídeo, né, falando sobre o Motorola Edge Plus, que é um Motorola surpreendente, um aparelho realmente completaço. E muita gente começou a mandar mensagem, a chamar de fanboy da Motorola, algo do tipo. Na verdade, ele falou também que após alguns minutos da postagem do vídeo, muita gente se desinscreveu, fanboys aí de uma certa marca, né, já sabem qual é, da Samsung. E realmente aí ficou meio chato ali, né? Porque ele está trabalhando, ele faz um trabalho, assim como nós, um trabalho de levar informação ao usuário, né? Para você poder saber escolher o seu aparelho. Assim como no meu canal, o canal dele também fala dos aparelhos mais básicos até os aparelhos mais avançados. Os aparelhos mais tops têm características mais interessantes de se falar, de se debater e assim por diante. Então, muita gente acabou, na verdade, chamando ele de fanboy da Motorola, quando na verdade era um fanboy de determinada marca. Por exemplo, muitas pessoas, eu já percebi, já fiz um vídeo aqui também, vou deixar também no card, que eu comparei a Motorola com a Samsung, e muita gente ali falou muita besteira, quebrou o pau mesmo. Muitas vezes eu falei de aparelhos da Samsung, falei meu ponto de vista, os pontos positivos e os pontos negativos, e muita gente foi ali quebrar o pau também, né? Falando, aqui fanboy da marca, não sei o que mais, que a Motorola paga ele para fazer esses vídeos. Negativo. Primeiramente, aqui no canal, eu nunca recebi aparelho de ninguém para gravação. Tipo assim, de empresa nenhuma relacionada a Samsung e a Motorola, algo do tipo. Os aparelhos que eu tenho, que eu utilizo, que eu gravo aqui, quando eu não adquiro, para poder passar para vocês no canal, na grande maioria das vezes, eu empresto da TKT Informática, que é a empresa em que eu trabalho também. Então eles me emprestam um aparelho para me gravar, muitas vezes eu gravo lá mesmo, quando não eu trago, gravo em casa, faço o que eu tenho que fazer, os testes necessários, unboxing, assim por diante. Até por isso, muitas vezes, quando eu trago um aparelho, eu não faço muitos vídeos sobre ele. Porque como a empresa está sempre em movimento, então eu trago um aparelho, utilizo durante um dia somente para fazer gravação, às vezes numa noite, e devolvo. Então eu faço suas características, faço um unboxing e trago isso para vocês. E acontece o seguinte, muita gente, vou dar um exemplo aqui, tem um aparelho Samsung em casa, eu vou citar Samsung porque é o que ocorreu, né, com o Geek Louco por ter falado da Motorola. Muita gente, fanboy da Samsung, da marca, acabou saindo do canal dele porque falava que ele dizia muito bem, falava muito bem da Motorola e não falava tão bem da Samsung, que o Samsung é melhor, que tal aparelho, determinado aparelho é melhor do que esse Motorola. Ele não estava ali para comparar nenhum aparelho com o outro, ele estava ali para mostrar as características e como ele gostou daquele determinado aparelho da Motorola. E acontece que muita gente, às vezes, nunca teve um S9 na vida. Teve um J7, um J7 Prime, um J7 Pro, um J2 Core. E se identificou com aquele modelo, com as características que aquele modelo representou para a pessoa. Às vezes a pessoa só necessita de um aparelho para fazer ligação, um aparelho para jogar o seu jogo. Às vezes nem quer tanto para tirar tantas fotos. Outras vezes quer um aparelho bom para fotos, mas não utiliza para jogos. Então vai muito do gosto de cada um. E às vezes essas pessoas, por nunca utilizarem outras marcas, por exemplo, Motorola, Xiaomi, LG, Asus, no caso os Zenfones, e acabam se identificando somente com aquela marca, nunca pegou outra marca na vida e acaba metendo o pau e se tornando fanboy da marca. Simplesmente gostando da marca porque teve somente ela como um aparelho, né? Muita gente aqui no canal, eu já percebi, tem muita gente que é menor de idade também, que está acompanhando e acaba falando muita besteira. Muita gente comenta aí, que o meu S9 Plus é muito melhor, que o meu S20 Ultra é muito melhor, que não sei o que mais. Às vezes o cara nem tem aquele aparelho. Ele só tá ali porque ele é fanboy da Samsung e quer realmente detonar o aparelho que você falou ali, né? Mas, resumindo o que eu tô querendo dizer. Gente, nós trabalhamos falando do que o aparelho, do que nós achamos, dando a nossa opinião sobre determinado aparelho. Nunca falamos, esse aparelho aqui vai ser melhor que aquele. Às vezes sim, pelas características dele, certo? Mas o que é bom para mim, às vezes pode não ser bom para você.
você pagar um valor altíssimo em um Motorola Edge Plus, se você não tem essa condição de comprar aquele aparelho e você não necessita de todas as configurações que tem naquele aparelho, não tem necessidade nenhuma realmente de você adquirir aquele aparelho. Por exemplo, eu quero um aparelho que tenha uma ótima bateria. A Samsung ali lançou o M31 com 6.000 mAh de bateria. Então é um aparelho espetacular para quem vai utilizar, necessita de uma autonomia alta de bateria. Porque você utiliza durante o trabalho o dia todo, você não para muito em casa, você necessita daquele aparelho para que ele te dê uma autonomia grande de bateria. Então ele vai ser bom para você. Se o meu foco for esse, ele vai ser bom para mim também. Mas o meu foco é câmeras, o meu foco é câmeras, principalmente eu que trabalho com filmagem. Eu estou utilizando aqui um Mi Note 10 da Xiaomi para fazer filmagens. E eu adquiri ele não pelo desempenho dele em jogos, não pelo desempenho dele em determinada função, mas sim porque ele me traz ótimas câmeras e uma incrível bateria para o meu uso. Então, eu achei ele um aparelho perfeito para mim e é o aparelho que eu uso como um aparelho principal. Né? Por que principal? Porque eu tenho outros aparelhos aqui. Eu tenho o aparelho da Motorola, por exemplo. Eu não uso como um principal o aparelho da Motorola. Eu uso o Mi Note 10. Mas eu tenho o Motorola G7 Plus aqui. Por quê? Porque ele grava em 4K na frontal, na câmera frontal. Foi o que me identificou com esse aparelho. E ele traz uma autonomia boa até de bateria, razoável. Não tão boa assim como, por exemplo, o G8 Plus. Mas grandes características dele eu admirei bastante. Também as suas câmeras, além da câmera frontal que filma em 4K, o que eu me admirei bastante com esse aparelho foi utilizando a câmera do Google, que é a Gcam que vocês já conhecem, que ficou espetacular aqui. Então, para mim, ele me representa muita coisa. Vai ter momentos que eu preciso utilizar o Mi Note 10, fazer alguma personalização nele, gravar para vocês, e eu vou precisar de um aparelho para mim estar gravando ele, porque eu não tenho câmeras, eu não utilizo câmeras aqui, pelo menos eu. Então, eu utilizo ele para gravar, né? Eu fazendo algo com o Mi Note 10, ou eu me gravar falando sobre o Mi Note 10 e mostrando para ele, ou de outro aparelho, ou então eu posso utilizar o Mi Note 10 aqui e ele em uma outra posição, fazendo duas câmeras aqui. Para mim isso serve. Então ele vai ser bom para mim. Ele não é um aparelho top de linha. O Mi Note 10 não é um aparelho top de linha. O Mi Note 10 ele é um aparelho intermediário avançado que eu gostei bastante. Mas ele perde feio. Eu digo assim, não feio, mas ele perde em muitas características para o S9 da Samsung, que é um aparelho considerado top de linha. Então, existem essas diferenças aí. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Mas temos que parar com esse negócio de as pessoas, na verdade, essas pessoas têm que parar com esse negócio de fanboy por causa da marca. Muitas vezes a pessoa nunca teve um outro aparelho na vida e critica determinada marca, determinado fabricante porque fez aquilo. Com a minha opinião, realmente a Samsung tem muitos aparelhos bons, aparelhos ótimos para cada usuário. Tem o usuário mais básico, que um J2 Core, cara, vai ser beleza na vida dele. Tem o usuário intermediário, que vai utilizar um A10S, um A20S, um A30S, que para ele é muito bom para o que ele busca, né? Vai ter aquele cara mais avançado que vai procurar um A71 da vida, vai procurar um A80 e vai utilizar o aparelho de uma forma que ele realmente se surpreenda, que para ele seja bom. Vai ter aquelas pessoas que têm, claro, uma faixa monetária maior, tem um valor monetário maior, tem um capital maior para adquirir um aparelho mais caro e mais top ainda, como por exemplo um S10, um S20, um S20 Ultra, um Note 10 da Samsung, né? E para ele aquilo vai satisfazer o que ele quer, não por causa do valor, mas pelas características que o aparelho traz. Tudo é um investimento. Para mim, o Mi Note 10 que eu utilizo da Xiaomi é um investimento que eu fiz em mim para me ter um aparelho que traga uma ótima gravação, que eu possa utilizar ele tranquilamente sem dar travamentos, que eu possa utilizar ele pela autonomia de bateria que ele tem com 5.260 mAh, se não me engano. E então, para mim, ele é um aparelho incrível. Né? Para você, pode ser outro aparelho. Para mim, o S9 é um aparelho incrível. Se eu tivesse um S9, para mim, estaria ótimo para gravação, para desempenho, para tudo mais. Ele ia me satisfazer da mesma forma que o Mi Note 10 está me satisfazendo. Mas, quando a gente pega um aparelho completo e a gente vai falar dele, a gente fala sobre as características dele. Né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, um aparelho é completo, mas tem um preço caro.
tem um preço muito alto, que a gente vai falar do preço também. Vai falar se o preço compensa o custo-benefício, você pagar aquele preço por esse aparelho. Cara, o Mi Note 10 aqui, ele está na faixa dos... Já está chegando aí, devido a essa pandemia e tudo mais, alta do dólar, ele está chegando na faixa dos 5 mil reais. Eu já não acredito que seja um valor bom para se pagar agora nele. Na época que eu consegui o meu, eu consegui aí por 3 mil trocados. Para mim, ele me satisfaz pelo que eu paguei por ele. A grande maioria dos aparelhos da Xiaomi, principalmente, me satisfazem pelos preços. Tem um custo-benefício interessante. Seja um Redmi Note 7 da vida, que você conseguir aí na faixa dos 900, 800 e poucos reais. Um Redmi Note 8 pela faixa dos 1.000, 1.200 reais. Um Redmi Note 9 já chegou aí um pouquinho bem mais caro, na verdade. Mas ele vai ter aquela queda de preço mais para frente e vai trazer um bom custo-benefício. Muitos aparelhos assim. A Samsung às vezes ela não é tão falada porque ela lança aparelho atrás de aparelho. Às vezes você não consegue ter foco naquele determinado aparelho. Às vezes você tem foco somente naqueles aparelhos top de linha para falar deles, porque eles são os que estão mais completos para se falar. Nunca você deve dizer assim, eu admiro somente aquela marca e nada mais, e se você está falando da outra marca aí, não fala tanto da marca que eu gosto, eu vou sair do seu canal. Eu vou me desinscrever do seu canal. Eu vou detonar o cara aqui. Não é assim, gente. Nós trabalhamos com avaliação, né, das características e especificações do aparelho e também o seu preço. Vamos falar dele se ele for bom, vamos falar mal dele se ele for ruim também. Por exemplo, eu já gravei aqui sobre o A10S e o A20S e eu já falei, fiz os 5 pontos positivos, os 5 pontos do porquê você adquirir esse aparelho e os 5 pontos negativos, 5 motivos para você não adquirir aquele aparelho, em vídeos separados. E muita gente me detonou quando eu falei dos 5 motivos para não comprar, né? O cara fez um vídeo falando dos 5 motivos para comprar, agora fala que não é para comprar, não dá para entender. Não, eu utilizei 2 vídeos diferentes para falar os 5 pontos que para mim e que para a grande maioria, para a grande gama de pessoas ali, pagar aquele valor naquele aparelho valeria a pena, e 5 motivos do porquê não valeria a pena você adquirir aquele aparelho se aqueles 5 motivos que eu desse não satisfazessem você. No final do vídeo eu sempre falei, você vai olhar as características que eu dei, os pontos negativos e os pontos positivos e escolher se ele vai valer a pena para você ou não. Às vezes os 5 pontos negativos que eu dei não vai fazer diferença nenhuma para você. Eu falei ali que a bateria não é tão boa assim. O áudio é meio baixo. Se você, para mim a bateria tanto faz, eu fico mais em casa mesmo, eu não utilizo tanto. Para mim o áudio tanto faz porque eu utilizo mais no fone de ouvido. Então, para você vai ser melhor. Para você vai ser ótimo o aparelho. Então, assim, nós temos que aprender a valorizar a opinião, né, dos outros, principalmente das pessoas que estudam para isso, né? O Rodrigo Portela, ele sabe do que ele está falando quando ele está falando do aparelho. Quando eu vou falar de um aparelho, eu procuro estudar o aparelho e eu vou saber falar se a câmera é boa, vou ter que fazer os testes para isso, vou poder falar se o processador é bom ou não, se a bateria é boa ou não, principalmente porque eu estou fazendo teste naquele aparelho. Então, se às vezes você nunca pegou aquele aparelho na sua mão, você não deve julgar a pessoa que está falando sobre ele, porque a pessoa é fanboy, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Então, é mais isso, né? É mais uma forma de esclarecer isso para vocês, certo? Eu gosto muito dos aparelhos da Samsung, da grande gama dos aparelhos da Samsung, mas a meu ver, tem muitos aparelhos que estão sendo lançados em cima do outro e não está tendo tanto progresso, eles não estão tendo um foco em melhorar isso ou aquilo. Eles simplesmente estão fazendo vários aparelhos que, se você for pegar versões anteriores ou as próximas versões, vão ser iguais a esses aparelhos. Entendeu? Vai mudar somente nome, somente modelo, somente isso, somente aquilo. A Motorola não, a Motorola procura ir avançando a cada aparelho. Tá que na linha G, ela teve um déficit aí de alguns problemas aí, que não teve evolução tão grande. Por exemplo, eu prefiro o Moto G7 Plus do que o Moto G8 Plus. Eu já falei aqui em um vídeo. O porquê disso? Porque para mim, este me satisfez em algumas características que o Moto G8 Plus não me satisfez. A Xiaomi é incrível, cara. Ela lança um aparelho melhor que o outro. Tem alguns momentos que ela estanca, acaba não lançando um melhor, ou então acaba piorando a situação, não melhorando tanto assim, mas de tudo a gente fala aqui. Então resumidamente é isso, né? Resumidamente é isso, né? A gente já falou muito aqui, na verdade. Mas é isso, pessoal. Aprendam a dar valor nas pessoas que estão trazendo conteúdo, estão criando conteúdo para você. Muitas vezes aquele aparelho, ele não é para você.
Então, considere-se como se esse conteúdo não fosse para você naquele momento. Mas, se você quiser ganhar novos conhecimentos, aprender sobre outras marcas, aprender sobre as características, o porquê esse aparelho é melhor que esse, porquê essa característica é melhor que essa, porquê esse processador é melhor que esse, porque essa câmera, mesmo com mais megapixels, não é tão boa quanto essa que tem menos megapixels e tem uma lente melhor. Então, são muitas coisas aí que trazem essas diferenças entre os aparelhos e que são avaliadas pelo criador de conteúdo, assim como nós do canal Brilhante Nerd, assim como o Rodrigo Portela do Geek Louco, que agora é somente o Rodrigo Portela. Então, muita coisa é avaliada para chegar a uma certa conclusão, certo? Então, nós buscamos sempre trazer o melhor para vocês. Então, que vocês possam entender os nossos pensamentos, entender as nossas opiniões e entender também as características que fazem, sim, com que um aparelho seja melhor que o outro. Né? Não é só porque você gosta desse aparelho que ele vai se tornar melhor que o outro aparelho, entendeu? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu!